Olá a todos, sejam bem-vindos de novo ao canal. Hoje tenho para vos mostrar o vídeo de edição destas 3 garrafas de cerveja da marca Praxis que estão à venda no Lidl, em Lightroom e Photoshop. Como podem ver, a primeira coisa que eu fiz depois de ter escolhido quais eram as imagens que queria utilizar foi endireitar as imagens. Por muito cuidado que se tenha no estúdio com o alinhamento da câmera e do tripé, é sempre difícil conseguir um alinhamento 100% perfeito e por isso é necessário alinhar as imagens no programa de pós-produção que decidirmos utilizar. Depois de ter a imagem corretamente alinhada, o próximo passo foi fazer uns ajustes básicos, como por exemplo contraste, saturação e também nitidez, mas mexi um pouco mais nas cores para me certificar que tinha as cores corretas, ou pelo menos as cores que eu queria mesmo ter nesta imagem, antes de a passar para o Photoshop e passar então a mexer no fundo. Como estas imagens são praticamente iguais, a única coisa que muda é a cor do fundo e a garrafa em si, aquilo que eu fiz depois de ter todos os ajustes necessários na primeira imagem foi copiá-los diretamente para as outras duas imagens. Assim garantia que tinha o máximo de uniformidade entre as edições feitas às 3 imagens. No entanto, mesmo com a possibilidade de copiar este alinhamento das imagens de uma para outra, achei que era necessário fazê-lo à mão, para garantir que não estava a copiar erros de alinhamento de uma imagem para outra. Para além disso, depois de ter aplicado os ajustes básicos da primeira imagem nas outras duas, achei que era também necessário confirmar as cores para ter a certeza que estava tudo exatamente como eu queria, tanto que podem ver que mesmo depois de copiar os ajustes da primeira imagem, acabei por mexer um pouco nas cores das outras. E agora sim, depois de ter tudo exatamente editado como eu queria em Lightroom, foi a altura de passar para o Photoshop. Aqui eu decidi que não valia a pena mostrar a edição de todas as imagens, visto que havia uma parte que era comum a todas essas imagens, que era a parte da manipulação do fundo, e decidi apenas mostrar a edição desta cerveja do Chico Esperto, porque esta tinha um problema no rótulo que eu tive de remendar e que não existia nas outras duas imagens. Ou seja, vão ver o processo de edição do fundo desta cerveja Chico Esperto, que foi igual tanto na cerveja Loirinha como na cerveja Gingão. E depois vão ver a parte da edição do rótulo, como podem ver há aqui umas partes que estão um bocado úmidas por causa da utilização do spray de glicerina e água, que não foi necessário editar nas outras imagens porque por alguma razão o rótulo das outras garrafas não ficou afetado por esta umidade. Como podem ver aqui com mais detalhe, o rótulo está efetivamente cheio de umidade nas partes de cima e de baixo e eu aqui tive basicamente de usar o Clone Stamp Tool com muita paciência e devagarinho para conseguir fazer alguma coisa e copiar a cor que está mesmo ao pé da zona úmida, que há de ser a mais parecida com a cor que devia estar nesta zona, e devagarinho lá fiz este trabalho, demorou não muito tempo porque também o rótulo não era muito grande e acho que até acabou por ficar bastante bom. A parte que deu mais trabalho foi a parte de corrigir as letras, que podem ver também ficaram um bocado cheias de umidade, mas foi uma questão de ir buscar outras letras a outra parte do rótulo e copiá-las para ali. E as gotas de água também deram um pouco de trabalho porque, como vocês podem ver, elas não têm exatamente sempre a mesma cor. Há uma zona que está mais clara e outra que está mais escura por causa da direção da luz e foi necessário ter isso em conta quando estava a corrigir as coisas com o Clone Stamp.
depois de ter corrigido esta parte do rótulo, que foi específica a esta imagem, passei então para a parte da correção do fundo, que foi comum às 3 imagens e foi feita exatamente da mesma maneira para as outras duas. Portanto, basta imaginarem uma cor diferente e têm o resultado das outras duas. Aqui podem ver que aquilo que eu fiz foi escolher uma cor que está presente na camisa desta personagem que está aqui desenhada no rótulo e preencher uma layer vazia com essa cor. O objetivo disto era ter um fundo com uma cor mais uniforme e com a cor que eu efetivamente queria, porque eu não tinha nenhuma cartolina exatamente com este tom de verde, então precisei de retirar esse tom da camisa do personagem desta garrafa. Como podem ver, esta layer tem uma máscara de maneira a que a garrafa não fique também com esta cor verde e, se repararem, esta layer está no modo color. Isto é para aproveitar apenas a informação de cor desta layer. Caso contrário, iria aproveitar também a informação de textura, que neste caso não há nenhuma porque é uma cor sólida, mas se houvesse, iria pôr essa textura por cima do resto da imagem e o que eu queria era só aproveitar a cor, daí o modo color. Depois disto foi apenas necessário brincar um bocadinho com as ferramentas do Photoshop para tentar descobrir qual é que era a melhor maneira de fazer com que não se notasse que tinha havido um pedaço do fundo que tinha passado de um lado para o outro, porque obviamente que isso não era nada desejável. Também tive de mexer um pouco nesta sombra, porque lá está, ela vinha do outro lado da garrafa e eu tinha que ter a certeza que conseguia combinar as duas partes do fundo de maneira a que parecesse uma coisa uniforme e não uma edição em Photoshop. A última parte da edição foi comparar esta imagem, que foi a última que eu editei, porque eu sabia que ia ser aqui a dar mais trabalho por causa do rótulo, com as outras duas. Eu também fiz isto exatamente com as outras imagens. Eu escolhi editar primeiro do Gingão e depois de ter essa imagem completamente editada, fui então editar a segunda, que foi a da loirinha. No final de ter essa imagem editada, comparei então os tamanhos para ter a certeza que estava tudo como eu queria e depois fiz novamente isso no final da edição desta cerveja do Chico Esperto. No entanto, ao comparar as 3 imagens, apercebi-me que nesta da cerveja Gingão havia um pequeno problema que precisava de ser corrigido. Esse problema é esta layer que tem apenas uma cor para dar uniformidade ao fundo. Como vocês podem ver, há aqui algumas partes da garrafa em que a máscara dessa layer não ficou bem feita e por causa disso dá para ver a parte do fundo ou do original da imagem, quando o objetivo é ver-se apenas a cor desta layer. E agora sim, depois de ter corrigido este último pormenor na imagem da cerveja Gingão, podem finalmente ver as 3 imagens finais. Espero que tenham gostado deste vídeo, não tenham problemas em deixar comentários se quiserem dizer alguma coisa e não se esqueçam de subscrever ao canal. Fiquem bem e até à próxima.